Olá pessoal, tudo bem? Como combinado, vamos agora dar início a informações sobre política monetária. Gostaria de lembrá-los que é necessário aprofundar os estudos, conhecer melhor determinadas perspectivas teóricas e outros olhares e interpretações sobre os temas, porque economia é isso, é muita leitura, é muita informação, e à medida que você se apropria da informação, você percebe que é fácil, que não é difícil, que basta querer. Então, a política monetária, ela refere-se à atuação do governo sobre a quantidade de moeda, de crédito e das taxas de juros. O governo ele vai utilizar os instrumentos que ele tiver à disposição. Ele pode emitir papel moeda, ele pode utilizar-se de reservas compulsórias, pode comprar e vender títulos públicos, pode regulamentar crédito e taxa de juros, ou seja, é uma política que irá ajudar no desenvolvimento de metas macroeconômicas. E o que vem a ser então a política monetária? Ela compreende o conjunto de medidas executadas pelas autoridades monetárias para controlar o volume da liquidez global à disposição dos agentes da atividade econômica. E quais seriam os objetivos de uma política monetária saudável? Vou começar falando sobre a expansão dos meios de pagamentos de forma compatível com o crescimento do produto. Então, à medida que a produção aumenta nesse território, nessa nação, o governo ele pode expandir os meios de pagamentos que são colocados à disposição. Então, o governo ele pode flexibilizar quanto à taxa de juros que vai ser empregada para poder ser possível ou não financiar pagamentos através de crédito. Ele pode disponibilizar mais papel moeda no mercado. Tudo depende de que direção o governo quer, que direção ele deseja para o produto, tá? Se ele quer aumentar a quantidade de venda de produtos, se ele quer dar um freio nesse crescimento, ele vai utilizar de uma política monetária. Essa política pode ser usada também para corrigir distorções nos meios de pagamentos induzidos pelo balanço de pagamentos. Lembrem que o balanço de pagamentos ideal é aquele que está superavitário. Quando o governo ele apresenta um balanço de pagamentos deficitário, isso significa problema, porque temos encontrado governos que gastam mais do que arrecadam. Então, uma das formas de tentar corrigir esse tipo de problema é através da política monetária. O governo ele pode, através das taxas de juros aplicadas na economia, tentar resolver essa distorção. Uma outra possibilidade, um outro objetivo é minimização da taxa de inflação. Lembrem que inflação é o aumento contínuo e generalizado dos preços. Quando eu estou num cenário de inflação, eu preciso adotar políticas macroeconômicas que me ajudem a conter. Para vocês terem uma ideia, quando o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso de Mello era ministro, ele lançou mão da política monetária para poder conseguir reduzir as taxas de inflação. Ele utilizou desse mecanismo porque quando você mexe na taxa de juros, a taxa de juros foi um dos tripés do plano real, você consegue, além de atrair investimentos externos, porque ele elevou a taxa básica de juros e levou a tal ponto que estimulou a entrada de capitais, mas ao mesmo tempo essa elevação desestimulou o consumo. Então, a inflação de demanda que existia na época, ou seja, as pessoas estavam comprando muito, com essa medida ele conseguiu minimizar a taxa de inflação, ou seja, ele reduziu essa inflação de demanda. Um outro objetivo pode ser estímulo ao crescimento de setores econômicos ou regiões via crédito subsidiado. Um dos melhores exemplos é o setor agrícola. Vocês sabem que a atividade agrícola ela é subsidiada, ela precisa ser subsidiada, porque é um tipo de investimento que, a depender
do cenário econômico, ele pode apresentar prejuízo ou lucro. Você, quando compra a semente, você não tem a garantia de que irá plantar. Quando planta, não tem a garantia de que irá colher. Quando colhe, também você não tem a garantia de que irá vender. Então, para estimular, para atrair o crescimento nesse setor, o governo ele subsidia a agricultura. Fiquem sabendo que não é só o governo brasileiro que faz isso. A União Europeia subsidia a agricultura. Tanto que quando a França, com o crescimento do bloco econômico, começou a rever, junto com os demais países membros, as alternativas que tinham para melhorar esse bloco, para desenvolver mais, uma das premissas que colocou para continuar fazendo parte do bloco foi manter o subsídio à agricultura, porque é um setor que precisa de estímulo para crescer. Então, para você segurar o homem no campo, para segurar o homem nesse tipo de atividade, é preciso que seja uma atividade subsidiada, tá bom? Também temos regiões que precisam de crédito subsidiado. Lembrem que a região Nordeste ela passou por situações muito difíceis se comparadas com outras regiões do nosso território. Teve um momento de grande seca na região Nordeste. O governo subsidiou para poder estimular o crescimento, para poder minimizar essa disparidade regional. Uma outra coisa foi o setor industrial. Na década de 70, para a instalação do polo petroquímico de Camaçari e para a implantação do Centro Industrial de Aratu, o governo ele subsidiou, ele emprestou dinheiro, ele aplicou recursos para poder atrair o capital externo, principalmente, que trouxe as suas indústrias e ajudou no desenvolvimento desse território. E qual seria a efetividade das políticas monetária e fiscal? Essas são as políticas que mais trabalham em conjunto. Normalmente, os governos eles usam as políticas macroeconômicas é, em conjunção, né? Adotam a fiscal com a monetária ou a monetária com a cambial. Tudo depende da meta macroeconômica que ele deseja. Então, na prática, qualquer governo ele opera as políticas monetária e fiscal conjuntamente. Pelo menos é assim que deveria ser. No que tange à política monetária, o governo vai fazer isso por meio de operações do mercado aberto. Então, ele vai comprar e vender títulos públicos, por exemplo, ele vai oferecer operações de redesconto, empréstimos do Banco Central aos bancos comerciais. O governo pode trabalhar em cima de reservas compulsórias, que é o percentual sobre os depósitos que os bancos comerciais devem reter junto ao Banco Central. Então, o governo ele pode querer estimular a economia aumentando a oferta de moeda ou, alternativamente, reduzindo a taxa de juros. Tudo depende do resultado que o governo quer. Se ele quer atrair capital externo, se ele quer estimular essa economia através de investimentos financeiros, ele eleva a taxa de juros. Isso quer dizer que nosso capital vai ser melhor remunerado. O investidor estrangeiro ele vem atraído por juros elevados. Toda vez que o governo decide reduzir a taxa de juros, pode ocorrer fuga de capitais. Por isso é que a redução normalmente ela é feita de uma maneira controlada e quase que imperceptível, porque o governo ele não quer amargar o prejuízo com a fuga de capitais. E aí vocês vão perceber sempre a participação do Copom. A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, ele se reúne para traçar metas para a economia no que diz respeito à taxa de juros. Ele pode decidir aumentar X pontos percentuais da Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que é a taxa que vai servir de referência para as demais taxas na nossa economia, ou ele pode elevar. Então, tudo depende do cenário. Reduzir ou elevar essa taxa de juros. E com relação à oferta de moeda, o governo vai decidir se vai aumentar essa oferta de moeda. Observem que recentemente temos uma nova moeda em circulação. Por que isso? O governo, segundo informações, percebeu que com esse auxílio emergencial foi necessária uma quantidade maior de moedas em circulação. É claro que ele já tinha guardado na gaveta essa moeda de R$ 200, mas segundo ele, o custo da fabricação da moeda de 100 e essa distribuição, né, afinal de contas, são R$ 600 de auxílio. Mesmo agora tendo essa previsão de redução para 50% do valor. Mas, de qualquer maneira, o governo
ele percebeu que precisava aumentar a oferta de moeda. E uma das ideias adotada para poder resolver esse problema agora foi lançar mais uma moeda na economia. Isso é uma política monetária, tá bom? É um exemplo prático. A respeito dessa conjunção entre política monetária e política fiscal em um contexto de longo prazo, nós precisamos observar a taxa de crescimento da oferta da moeda para garantirmos de que a inflação não esteja subindo. Por que essa observação, professora? Porque se aumenta a oferta de moeda, eu aumento o poder de compra desse cidadão. Ele vai, de repente, nesse mercado, voltar a comprar muito. E isso pode acontecer de tal forma que eleve a taxa de inflação. Então, o governo ele vai observar essa taxa de crescimento de oferta da moeda, ele vai liberar a moeda, observando sempre a inflação. Todavia, em um ambiente não inflacionário, a política monetária discricionária, ela é alternativa útil ou suplemento auxiliar para a política fiscal. Então, quando eu vou usar as duas juntas, eu posso dosar de tal forma que eu mexo na taxa de juros, não, não jogo muita moeda no mercado, porque a ideia não é fazer com que a inflação retorne. Foi muito difícil conseguirmos controlar a inflação. Se vocês já estudaram um pouco sobre esse tema, devem ter percebido que a década de 80 ela é considerada a década perdida, porque a inflação era tão elevada que a pessoa precisava de grandes volumes de dinheiro para fazer determinadas compras. Então, era um valor elevado de circulação de moeda na economia. E aqui, então, podemos chegar a algumas conclusões. Então, você já conheceu alguns dos principais conceitos de análise macroeconômica. Então, eu já sei o que são metas macroeconômicas, eu já sei que o governo ele tem como meta macroeconômica controlar a inflação, reduzir desemprego, aumentar o produto interno bruto, que é o PIB. Ele vai para atender essas metas macroeconômicas, ele vai se utilizar de políticas macroeconômicas que podem ser política monetária, política fiscal, política comercial e cambial e política de rendas. É importante que você domine os conceitos de consumo agregado, poupança agregada, demanda agregada, investimento, depreciação, etc., a fim de que o entendimento da efetividade das políticas econômicas ele seja o melhor possível. Então, quando eu me aproprio desse conhecimento, quando eu sei o que é PIB, Produto Interno Bruto, eu consigo entender o que significa crescimento e desenvolvimento. Olha, esse território está crescendo, mas tem muita gente à margem da sociedade, muito pobre, muita gente morando embaixo de ponte. Então, está crescendo, mas não está desenvolvendo. Não existe uma divisão justa da renda, não está tendo equidade. O que está acontecendo? Eu preciso verificar como é que essa poupança agregada, esse consumo agregado está se apresentando. Indico para vocês a leitura desse texto, eu deixei aqui a informação quanto à página, porque eu achei bastante interessante. Esse texto é de 2018, mas ele continua atual. 10 promessas de presidenciáveis que são difíceis e até impossíveis de cumprir. Vocês verão que quando aparecem esses candidatos à presidência da República, eles lançam mão de promessas, fazem promessas que, quando você entende um pouquinho de contexto econômico, de macroeconomia, você percebe que são blefes, porque para gastar eu preciso de renda, e eu não posso fazer promessas sem ter essa renda, eu não posso continuar gastando mais do que arrecado. Então, tem candidatos que oferecem, que prometem salário mínimo elevadíssimo, e sabemos que o governo não tem condição, a menos que ele aumente a tributação, mas existe uma grande parcela da população desempregada, então dê uma lida na taxa de desemprego, temos quase a metade da população brasileira desempregada, recentemente com a pandemia, com o isolamento social, com a queda da produção, com a queda das vendas, muitas empresas foram levadas a demitir. Então, com essa redução no consumo, as empresas começaram a amargar prejuízos. E essas pessoas precisam, no mínimo, da renda para o alimento. Aí o governo vem
com um programa assistencial que tem ajudado, no mínimo, algumas famílias a saírem da extrema pobreza. Então, garantem pelo menos o alimento. Então, quando vocês começarem a ler esse artigo, perceberão que existem promessas que são difíceis de serem cumpridas, que exigem uma reforma da Previdência, que exigem uma reforma fiscal e tributária. E essa é difícil de acontecer. E a nível de reforma que envolve renda, uma política de rendas, às vezes é impossível cumprir. Então, eu convido vocês a lerem essa matéria. Também coloquei à disposição de vocês um vídeo que mostra um pouco mais sobre contexto econômico. Ele tem informações atuais nesse vídeo. O apresentador ele faz comentários que são bastante pertinentes e que irá auxiliar vocês a ampliar esse conhecimento. E aqui é a referência que eu utilizei para preparar esse material. Bom, no momento é só, convido vocês a fazer uma revisão da parte 1, acrescentar agora a parte 2. No encontro síncrono, eu tentarei passar mais detalhes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixo aqui o meu abraço. Eu sou a professora Rosana Cruz. Tchau.